atenção de vocês, que aqui é novo. Qual que é a relação do intemperismo com os atributos do solo? Esse slide é do slide do professor Sérgio Henrique, lá de Lavras. Ele foi muito feliz nessas relações. Olha. O que nós temos? Maior intensidade de intemperismo. Primeiro, nós vamos formar uma grande quantidade de óxidos. Como assim essa grande quantidade de óxidos? Porque vou perder mais sílica, vou perder mais cátions básicos. Então, quanto maior a intensidade do intemperismo, mais óxidos eu vou ter. Uma menor quantidade de minerais primários. Aqui tem uma exceção. A exceção aqui é do quartzo. Porque o quartzo é um mineral primário, que foi primeiro a se formar lá no magma, mas ele é resistente ao intemperismo. Por isso que o quartzo fica na fração areia. Mas feldespato, mica, olivina, piroxênios, outros minerais, eles vão ser facilmente intemperizados. Então, eu tenho uma menor quantidade de minerais primários. Uma menor CTC, que é capacidade de trocar cátions. Nós vamos ver nas aulas de cargas de solos que a CTC é que solo, principalmente na fração argila, nós temos coloides que têm cargas negativas. Essas cargas negativas, elas seguram cátions. Argila ou minerais do tipo 2:1 tem uma quantidade de carga muito mais elevada do que dos tipos 1:1 e óxidos. Do tipo 2:1, nós ainda temos a substituição isomórfica. Tendo substituição isomórfica nos filosilicatos 2:1, eu vou ter uma maior quantidade de cargas. Então, maior vai ser a CTC, quanto menos intemperizado for meu solo. Os nossos solos são solos muito intemperizados, então nossa CTC é baixa. Maior argila de baixa atividade, que está relacionado com os filosilicatos do tipo 1:1 e os óxidos. Essa baixa atividade, uma menor quantidade de cargas e uma área também superficial nem tão elevada igual os minerais do tipo 2:1. Então, quanto maior a intensidade do intemperismo, mais eu vou ter argilas de baixa atividade. Um menor teor de areia e silt, em termos percentuais, aqui eu quero chamar a atenção para vocês. A areia vai depender muito do material de origem. Se o material de origem for muito rico em quartzo, o meu solo vai ser arenoso, mesmo com intemperismo muito ativo. Nem toda areia vai transformar no silt e em argila, principalmente areia de quartzo. No entanto, se o mineral, lembrando que a areia é tamanho de partícula, de 2 a 0,2 a 0,05 milímetros, isso é areia. Aqui é o silt e aqui é a argila. A areia não necessariamente ela vai transformar em silt ou em argila. Se for quartzo, fica no tamanho da areia, porque o quartzo é resistente ao intemperismo. Já o silt, todo silt, ele vai transformar em argila. Mesmo o quartzo no tamanho de silt, o quartzo é muito valente, ele é muito resistente do tamanho da areia. Mas no tamanho de silt, de 0,05 a 0,002 milímetros, ele transforma facilmente em argila. Então, se o solo for muito intemperizado, se eu estou num ambiente onde o intemperismo é muito elevado, todo silt, ou a maior parte do silt, se transformou em argila. Então, solos com elevado intemperismo, nós temos um baixo teor de silt.
Da areia, depende mais do material de origem. E com isso eu vou ter, por sua vez, uma maior quantidade de argila. Observe a relação que nós estamos fazendo entre solo e intemperismo. Então, locais muito temperizados, nós vamos ter essas características. Menor vai ser também o pH. Menor vai ser também o pH dessas regiões. Por quê? Tudo muito lixiviado, os cátions básicos vão embora, sobra no sistema alumínio, e o alumínio tem o poder de quebrar a água, de fazer hidrólise e liberar ainda mais H+ para o sistema. E o H+, ele gruda muito forte nas cargas. Eu vou ter solos mais profundos. Quanto maior o intemperismo, maior vai ser a profundidade do meu solo. Uma menor concentração de bases, de potássio, de magnésio, de cálcio. Por quê? Essa menor concentração? Porque eles foram lixiviados, chove muito, elevado intemperismo, foi tudo lixiviado. Olha a fertilidade natural. A fertilidade natural também vai embora. Então, os nossos solos, por estar numa situação de clima muito ativo, nós temos uma fertilidade natural muito baixa. Porque os elementos, os cátions básicos foram embora, que vai diminuindo também a concentração de sílica. Não tinha o mineral 2:1, que transformou em 1:1, eu perdi essa concentração, eu fico com menor teor de sílica. Se o intemperismo continua, de 1:1 vai para 0:1. Porosidade fica menor, menor resistência à erosão em sulcos e maior erosão laminar, porosidade maior. Isso tem uma grande relação com a formação dos óxidos. São solos muito porosos, tem uma grande quantidade de poros. Nós vamos ver o porquê disso lá na aula de textura e estrutura dos latossolos. Mas, graças à grande quantidade de óxidos, nós temos essa grande floculação, essa grande junção do material, que deixa de uma estrutura que favorece a formação de poros. Uma forte absorção de fósforo e nitrogênio. Nós temos aqui, olha, fósforo é um grande dilema dos solos tropicais, principalmente os solos mais argilosos. Por quê? Por ter muito óxido, esse óxido gruda de forma muito evidente, muito permanente nas argilas, que nós chamamos de fixação até de fósforo. Há uma força de ligação muito grande. Lixiviação, uma elevada lixiviação, porque chove muito, chovendo muito, os nutrientes vão embora. E uma grande quantidade de quartzo na fração areia. Por quê? Porque o quartzo ele é resistente ao temperismo. Observe que essa relação com a intensidade do temperismo é muito interessante, essa relação com o solo, porque explica muita coisa dos nossos solos. Explica o porquê que eu tenho maior ou menor teor de argila, um maior ou menor teor de silt, o porquê que os nossos solos são pobres quimicamente. Está tudo relacionado com o intemperismo. Dúvidas até aqui? Não, estou invertido não, Paulo. Ó, maior formação de óxido. Maior que, tá? Maior formação de óxido. Menor quantidade de minerais primários. Tá? Aqui, ó, maior porosidade. Menor concentração de filtro. Então, aqui para o lado é maior. Esse, menor. Dúvida?
Podemos seguir, gente? Então, vamos seguindo. Ó. Vamos falar agora de índices de intemperismo. Como que eu meço o grau de intemperismo do meu solo? Para isso, criaram alguns valores, algumas fórmulas, para a gente saber se o meu solo é muito ou pouco intemperizado. E nós utilizamos esses índices em algumas situações para classificar o solo. E algumas vezes nós vamos separar o solo em função desses índices. Ah, de solo muito intemperizado ou solo pouco intemperizado. Em algumas vezes, nós vamos ter cambissolos parecidos com os latossolos, e que nós vamos separar devido a um teor maior de silt. Então, esses índices, ele preconiza assumir o conteúdo de minerais, elementos facilmente temperizáveis, decresce. Então, vamos lá. Se eu tenho os minerais que facilmente intemperiza, eles vão estar perdidos. Se eu tenho elementos que facilmente intemperiza, eles também vão ser facilmente perdidos. Enquanto os resistentes ao intemperismo aumenta proporcionalmente com o passar do tempo, com o passar do intemperismo. Então, qual é a relação desses índices? Olha, algo que é resistente, ele fica mais no sistema, fica no solo, ele persiste no solo. Algo que não é persistente, que é facilmente temperizado, ele vai embora. Vai embora. Então, nós temos essa relação que nós chamamos relação silt-argila. Vamos compreender. Lembra que eu falei que o silt ele é facilmente temperizado. Então, em um solo muito intemperizado, em um solo de um país tropical, que chove muito, com elevada temperatura, eu vou ter muito silt ou pouco silt? O que vocês acham? Escrevam aí. Muito ou pouco silt? Em um solo muito temperizado. Pouco silt. Muito bem. Pouco silt, e esse silt vai transformar em argila. Há um processo, então, nessa relação de silt e argila. Então, antes de eu passar aqui o slide, antes de eu escrever, vamos entender, então, olha, essa relação silt e argila. Tem uma relação silt e argila de 0,9. Numa situação 1. Que eu dividi o teor de silt por argila, deu 0,9. Na situação 2, eu tenho uma relação silt-argila de 0,3. Não tem unidade. É uma relação um em cima do outro, a gente corta as unidades. Qual solo é mais intemperizado? Qual solo ele é mais intemperizado? O solo 1 ou o solo 2? O que vocês acham? Tentam compreender o índice. O Edione acho que é o solo 2. Paulo acho que 1. Milton acho que 2. Vamos escrever aí, gente. Acorda aí, viu? Nenhum para luz. 2. Muito bem. Se é uma relação silt-argila, e solo pouco intemperizado tem elevado teor de silt, se o solo é pouco temperizado, eu tenho elevado teor de silt, meu índice vai ser mais alto. Então, esse solo, ele é menos intemperizado. Por quê? A relação silt-argila é mais alta. Já o solo 2, o solo hipotético 2,
ele é mais intemperizado. Por que ele é mais intemperizado? Porque o índice é menor. Eu tenho um menor teor de silt e um maior teor de argila. Então, observe que é bom a gente compreender esses índices, não só decorar os valores. Deixa eu tirar aqui, deixa eu apagar. De ponteiro. Aqui. Então, olha, utilizado para avaliar o estágio de intemperismo em solos de regiões tropicais. Tem uma questão, olha, não utilizado em solos arenosos. Por quê? Solos arenosos, se o material de origem for basicamente de quartzo, não tem como eu denominar se está muito ou pouco temperizado. Elevado grau de intemperismo, certo? São valores baixos nos solos de textura média e 0,6 nos solos de textura argilosa ou muito argilosa. Esses valores nós utilizamos, às vezes, para classificar os latossolos de cambissole. Tá? Os latossolos cambissólicos, nós temos essa diferença. E, então, quanto maior for o valor da relação silt-argila, menos intemperizado é meu solo. Compreendido? Então, nós temos essa relação silt-argila. Outra relação são os minerais alteráveis. Fração argila. Todos os minerais do tipo 2:1, não precisa nem colocar essa exceção aqui, não. Vamos deixar essa exceção aqui, não, que é muita exceção para a gente aqui. Todos os minerais do tipo 2:1 são minerais alteráveis. Fração areia e silt, feldspato, feldspatóides, todos esses minerais são facilmente temperizados. Então, olha essa situação de um solo pouco intemperizado. Ele é um solo pouco intemperizado porque eu tenho muita erosão. Esse solo, o que vocês estão verificando aqui, olha? Um monte de fragmento de material de origem, em frações maiores, sem ser quartzo. Olha aqui, é um solo pouco profundo, é um solo de 30 centímetros, logo a gente chega no material de origem, e aqui nós temos um monte de materiais, de minerais facilmente intemperizados. É típico de solo pouco intemperizado. A mineralogia da argila, eu vou precisar de separar essa fração argila, mandar ela para um raio-x, mas aqui em campo, eu já sei que esse solo é pouco temperizado. Por quê? Ele não é um solo profundo, sofre muita erosão, e estou enxergando um monte de fragmento de material de origem, de materiais facilmente intemperizáveis nessa situação. Então, os minerais alteráveis, quando eu encontro aqui, é sinal que esse solo é pouco intemperizado. Se eu pego um solo profundo, se eu pego um solo aí de 5 metros, 6 metros, ou mesmo de 1,5 metro, 2 metros, eu não consigo enxergar na massa do horizonte esse fragmento de material sem ser quartzo. Eu vou enxergar no máximo quartzo. Quem já viu linhas de pedra quando está andando em algum local, pode ver que essa linha de pedra, quando ela é pontiaguda, ela é composta por quartzo, que não foi intemperizado. Ou próximo de cursos d'água, geralmente a gente tem aquelas cascalhos arredondados, porque poderia passar algum curso d'água naquela região. Então, quando eu encontro esses minerais, são solos pouco temperizados. Olha essa foto, olha a diferença dessas duas fotos. Aqui é um solo onde eu consigo enxergar os fragmentos. Olha esse daqui. Vocês estão vendo o material de origem nele? Está com 1,10 m de perfil e nada. Esse daí já é um solo muito temperizado.
Está no topo de morro lá do Instituto. Lá na fruticultura, a gente tem esses solos lá. Outro índice é um índice CAI. É um índice CAI. Olha a relação dele, olha. De sílica com alumina. Quanto menor os valores, mais intemperizado é meu solo. Os latossolos, que são os solos mais velhos da crosta terrestre, isso daqui é um latossolo, pode ver que a gente está a 1,10 m de profundidade e ainda a gente não enxergou nada, nenhum fragmento de material de origem. A gente não enxergou nada de horizonte C, inclusive nesse solo, porque está muito profundo, esse solo está um solo homogêneo, ele não pode apresentar KI alto. Então, ele é normalmente inferior a 2. Pode ser a 2,2, mas geralmente ele é abaixo de 2. Observe essa relação de 1 para 1 de sílica e alumina. Está justamente relacionado, esse índice a gente utiliza muito nos trópicos, com a relação de caulinita, de argila mineral do tipo 1 para 1, e argila mineral do tipo, argila mineral não, de argila do tipo 0 para 1. Por quê? Aqui eu vou ter mais sílica e aqui eu não tenho nada de sílica. É justamente no processo de remoção da sílica. Observe, quanto maior, menos intemperizado é meu solo, porque eu vou ter mais sílica no sistema. Observem que essas relações, é importante que vocês compreendam elas. Vocês tenham essa compreensão delas. Justamente por quê? Porque mais sílica, menos intemperizado. Compreendido? Ô, Valbert. Sim. Não, beleza, eu entendi essa parte, né? Eu só não entendi o que seria esse inferior a 2,2, normalmente menor que 2,0. Esses valores são o quê? São os valores do índice CAI. Então, os latossolos, nós vamos ver mais para frente, que são solos altamente intemperizados. E o CAI, e o índice CAI dele, quando eu pegar o resultado de sílica e de alumina, tem que ser menor do que 2,2. Se eu peguei os resultados do horizonte B dos latossolos e encontrei, que eu achava que era um latossolo, encontrei um valor de 2,5, ele não pode ser classificado como latossolo. Ah, tá. Então eu pego ali aquele índice CAI, eu substituo ali o silício. Substitui com pulgotos de alumínio e faz a conta. Vezes tá? 1,7. Vezes 1,7. Só aplicar uma Entendi. formulinha, deu isso. Mas o que eu quero que vocês compreendam esses valores. Agora eu pergunto, o solo de CAI 3 e um solo com CAI 0,7. Solo 1 e solo 2. Um solo com valor 3, 1, e 2, 0,7. Qual desses dois possivelmente tem uma melhor fertilidade natural? O solo 1 ou o solo 2? Muito bem, Everton, muito bem, Johnny, muito bem, Milena. Seria porque o maior, porque quanto menor os valores, mais intemperizado é o solo. Então, Isso. se o índice for menor, ele é mais intemperizado, mais pobre o solo. Mais pobre, que naturalmente ele é. Mas lembrando, gente, a fertilidade, a parte química do solo nós conseguimos construir. Possivelmente a parte física
de um solo com KI 0,7 é muito melhor do que um solo com KI de 3. Tá certo? KR segue as mesmas questões, mas aqui foi para separar solos cauliníticos de solos oxídicos. Solos com muita caulinita tem KR maior do que 0,75 e solos mais oxídicos, tem KR menor ou igual a 0,75. Então, aqui eu faço um ataque sulfúrico nesse solo para eu saber se ele é mais caulinítico ou mais oxídico. É muito mais fácil fazer isso do que eu fazer uma análise de raio-x, por exemplo. Então, nós utilizamos isso bastante no processo de pesquisa, para saber se o solo tem mais caulinita ou se o solo é um solo mais oxídico. Quais são os produtos, então, do intemperismo? Como produto do intemperismo, nós temos os solos. Os solos, ele é um produto do intemperismo. Então, chegamos no nosso principal fator de estudo. Como vai ocorrendo alterações na crosta terrestre, nas rochas? Essas rochas vão sendo modificadas e vai sendo intemperizada e sendo transformada em solos. Em função de diversos fatores, eu vou ter solos com características distintas. E, além disso, os depósitos lateríticos. Os depósitos lateríticos é aquela grande quantidade de ferro, manganês, níquel. Por quê? É o que é resistente ao intemperismo. O resto vai embora. Como o ferro ele fica muito no sistema, bauxita aqui em Poços, o alumínio ele fica no sistema, ele é a fase residual. Como o resto vai tudo embora, vai intemperizando muito, o que vai ficando no sistema? Maior quantidade de ferro, alumínio, manganês, que eles fazem parte da fase residual. Então,